Chegamos ao nosso culto deste primeiro domingo de maio, mês da família, mês do lar, e que nossa igreja vai manter as atividades, quer a gente possa chegar a ter a presença ou não, o nosso congresso vai acontecer, as mensagens vão trabalhar nesse sentido. Quero dar boas-vindas a todos, desejar boa noite e esperar que tenham entendido o meu recado de manhã, quando eu falei almoço, cuidado com o peso, hein? Eu posso imaginar que todo mundo foi obediente. Gente, boas-vindas. Vamos começar o nosso culto ao Senhor com a leitura preciosa de um salmo queridíssimo, Salmo 100. Vamos ler juntos esse texto. Vamos pegar a nossa palavra de Deus, nossa Bíblia, né? Vamos abrir no livro dos Salmos para ler o de número 100. A maioria de nós até sabe decorado, né? Livro de Salmos, de número 100. Vamos juntos acompanhar a palavra de Deus com esse tempo que eu estou abrindo aqui. Os irmãos também estão aí abrindo suas Bíblias, seu smartphone, tablet, enfim, tudo que é de direito, né? Salmo 100, todo mundo pronto? Vamos lá. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os habitantes da terra. Cultuai ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com um cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e dele somos. Somos seu povo e rebanho que Ele pastoreia. Entrai pelas suas portas com ação de graças e em seus átrios com louvor. Rendei-lhe graças, bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, seu amor dura para sempre e a sua fidelidade de geração em geração. Certos disso, cantemos Jesus em tua presença. Cantemos. Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido, estamos nós aqui ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele dedicamos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele dedicamos o louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos
Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti. Amém. Quero convidar para dirigir-nos nessa primeira oração, nesse culto noturno, a irmã Cristiane Gonçalves Mourão. Oremos, irmã Cristiane, pedindo a Deus que, do modo como Ele tem feito, nos abençoe nessa noite, nesse culto a Ele. Oremos. Irmãos, vamos abaixar nossas cabeças nesse momento e orar ao nosso Deus. Querido Deus, glorioso Pai, mais uma vez em Tua presença, Senhor, nós viemos Te agradecer por esse momento que nós temos a oportunidade de falarmos contigo, Senhor, nesse instante, e colocar no Teu altar santo todos os nossos pedidos, os nossos agradecimentos, Senhor. Pai, que nós possamos ter um coração grato a Ti a todo momento, que nós entendamos, Senhor, o poder da gratidão, Pai, porque Tu é um Deus onipotente, onisciente, Senhor, que conhece os nossos corações, Pai. Enfim, Senhor, Tu possas estar conosco a cada instante. Pai, que nesse momento, tudo que for falado, tudo que for cantado no culto desta noite, possa vir de encontro às nossas necessidades e aos nossos corações. Que nós possamos entender aquilo que Tu queres falar conosco nesta noite, Senhor. Pai, mas venha ser, Senhor, com a nossa nação. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Haja com Teu poder santo, Senhor, em nossas vidas. Pai, onde nós vemos tanta miséria, tanta tragédia, Senhor, nós podemos enxergar, Senhor, a Tua glória, o Teu amor, Pai, por nós. Ó Jesus, tenha misericórdia de nós, da nossa nação. Senhor, sejam aquelas famílias, Pai, que estão passando por necessidades financeiras, Senhor Deus. Envia anjos a ajudá-los, Senhor. Usa-nos, Senhor. Pai, sejam com essas famílias também que estão passando por problemas de saúde, problemas psicológicos, Pai. Só Tu é a solução. E nessa noite, aquele irmão que está ouvindo, Senhor, aquele irmão que vai ter a oportunidade, Pai, de estar participando desse culto, possa abrir o seu coração e possa ter a certeza, Senhor Deus, que Tu é um Deus de poder, Tu é um Deus de maravilhas e Tu é um Deus que opera, Senhor, continuando operando em nossas vidas. Basta nós crermos. Muito obrigada, Senhor. Esteja conosco em cada dia, em cada momento, em cada instância. Esse é o meu clamor. Em nome de Jesus. Amém. Agora, meus amados, vamos com muita alegria acompanhar o grupo Master, que vai nos inspirar, louvar a Deus, inspirar o nosso coração com uma música nesse instante. Então, grupo Master com a palavra, irmão Bruno com a palavra. Nossa leitura bíblica da 8ª semana, conforme coloquei de manhã, vamos apenas ao verso agora à noite. 1 Coríntios 8, 6. 1 Coríntios 8, 6. Todo mundo aí? Vamos ler 2 vezes, como fizemos de manhã, tá?
8:6. No entanto, para nós há um só Deus, o Pai, de quem todas as coisas procedem e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual todas as coisas existem e por meio de quem também existimos. Isso cremos sob Deus, isso está na nossa declaração. De novo, no entanto, para nós há um só Deus, o Pai, de quem todas as coisas procedem e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual todas as coisas existem e por meio de quem também existimos. Amém? Passemos ao nosso momento de dedicação de vidas e bens, com aqueles recados que os irmãos já conhecem. Nós teremos um momento musical enquanto dedicamos nossa vida ao Senhor, porque logo depois teremos um momento de oração, de gratidão e de intercessão. Mas enquanto ouvimos essa música, copie aí o nome das nossas contas, lembrando que você pode passar pela igreja, se puder, se tiver essa possibilidade, ou ligar para o Diácono Alexandre e alguém vai conversar sobre a possibilidade de buscar em sua casa. Vamos ofertar ao Senhor, mas vamos ofertar a nossa vida. Então, enquanto ouvimos a música, tenhamos um período de oração. Enquanto ainda estamos orando, ouvindo essa música, nós vamos passar um momento de oração gratulatória e de intercessão. Eu tenho a lista que falei de manhã. Vejam, ouçam. Pastor Newton de Souza, sua esposa Sandra Mara, sua filha Alane, indicação de Covid-19. Pastor Antônio Borges, sua esposa Adna, sua filha Eliene, indicação de Covid, e ele é da PIB de Curicica e o Newton é o executivo. Mãe Heloísa, que pede por sua cunhada Adriana, também com preocupações nessa área, exames estão sendo feitos. Irmão João Carlos Gil pede pelo seu pai João, por sua mãe Clara. A Ana Werneck, lá de Manaus, nos informou que Marcelo e Renato estão melhorando, continuamos orando por ele. O Samuel Silva pede pelo pastor Ricardo, da PIB de Nova Aurora, em tratamento da Covid-19. Maedna Gomes, por sua filha, Helena, também pede as nossas orações. Mantânia, por sua tia Ivete. A dona Ivete é irmã do irmão Ibrahim, que conhecemos. Covid-19, bem como o Marcos, também contaminado. Irmã Maria Custódio pede pela sobrinha Luana, Covid-19. Irmão Emídio, pela sua vida, irmã Esther e irmã Estelita, pela vida delas, pelo irmão que está lutando com um câncer. Enfim, irmãos, esses são alguns, há outros, ao seu pedido, a sua necessidade aí em casa. Então, nós vamos prolongar a música um pouquinho mais, enquanto nós estamos orando ao Senhor nesse momento. Enquanto ainda estamos orando, eu queria convidar a irmã Jurema Dias Távora para nos conduzir em oração, fechando esse momento de oração. Oremos, irmã Jurema. Senhor nosso Deus,
nesse momento de gratidão, nós reconhecemos, Deus, que tudo que somos, tudo que temos, pertence a Ti. Agradecemos, Senhor, pelos sinais, pelas marcas dos sinais, Senhor, da Tua graça sobre nossas vidas. Agradecemos, Senhor, a Tua bondade, a Tua misericórdia. E queremos Te pedir pelas Tuas igrejas, Senhor. Pedimos pela situação em que o mundo atravessa em meio a essa pandemia. Essa situação triste, Senhor, em que temos visto tantas vidas, Senhor, sendo ceifadas. Mas como igreja Tua, que possamos fazer diferença, que possamos levar esperança, Senhor, que possamos levar a palavra de salvação. Agradecemos, Senhor, mais uma vez por este momento junto com a Tua igreja. Reconhecer que o Senhor é aquele que nos sustenta, o Senhor é aquele que nos ajuda, o Senhor é aquele que está conosco. E nós oramos, Senhor, na certeza de que o Senhor é o nosso Deus, é o guarda de Israel. Oramos no nome de Jesus. Amém. Bem, agora o momento esperado, o momento infantil. E agora à noite nós teremos o seguinte no nosso momento infantil. A música será das crianças com a equipe da divisão infantil, né? E a história será contada pela irmã Alessandra de Oliveira Divino e a oração pela Beatriz Pereira Rebelo. Vamos então ao momento infantil, crianças, lembrando que a irmã Márcia fará a parte dela após a mensagem. E aí queremos saber se isso ficou melhor assim ou antes, com ela, antes da mensagem. Vamos então, crianças, momento infantil. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmos 23:1. A alegria para mim é a família. O que é a alegria? Para mim, a alegria é ter Jesus no coração, ter a sua família, seus amigos, ter o que é bom para você na vida. Isso para mim é alegria. Olá! Como é bom ouvir e ver as nossas crianças e falando sobre alegria diante de tudo que estamos vivendo. Mas afinal de contas, o que é alegria? Em Deus encontramos uma alegria especial que nos dá força, nos renova e fortalece. Mas eu não tirei isso da minha cabeça sozinha, não. Eu li isso na Bíblia, na Palavra de Deus. E podemos encontrar em Neemias 8:10, onde diz: não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Quando recebemos a alegria de Deus, encontramos a verdadeira felicidade nas coisas boas que temos em nossas vidas. Porque vem de Deus, que é o nosso Pai que é eterno e tem sempre muitas coisas boas a nos oferecer. Por isso, não precisamos ter medo, a alegria não vai se esgotar. Sua alegria nos dá força para enfrentar as dificuldades sem desistir. A alegria que nos dá esperança, onde não parece mais haver solução, e nos ajuda a ficar firmes enquanto esperamos o agir de Deus. A alegria do Senhor também nos ensina a apreciar todas as bênçãos que Deus nos dá, enchendo os nossos corações de gratidão. Que coisa linda, né? Que assim seja. Amém.
crianças que têm 6 anos estão participando do culto hoje? Ah, muito bem! O número 6 caiu. Só um momento. Como eu estava dizendo, o número 6... Ah, como? Não é 6? 9! Gente! Bom, então continuemos. Que número é este? Isto, 9. Quantas crianças de 9 anos estão participando? Ai, gente. 6. 9. A mensagem de hoje vai nos desafiar exatamente a pensar nisto. A história da Bíblia ser usada vai falar de pessoas que tinham as mesmas informações, mas tomaram decisões diferentes. Por que será? O que será que o mensageiro de hoje vai falar sobre ponto de vista? Que decisão tomar? 6, 9. Que decisão pode ser tomada? Por que as pessoas escolheram o que escolheram? Grande desafio da mensagem de hoje. Bem, chegamos ao momento da mensagem e quem vai nos conduzir nessa noite é o irmão Gilmar Furtado Matoso. O Gilmar começou ano passado no Seminário Betel, está muito alegre. Esse ano, em virtude desses problemas e resguardo de saúde, ele trancou, mas vai voltar certamente. Ele é oficial da reserva, da aeronáutica, é casado com a Deise, tem 2 filhos, a Ludmila e o Dimitri, e ele vai nessa noite trazer a sua palavra. Ele está na escala, então vamos lá, Gilmar, com a palavra para nos trazer aquilo que Deus já colocou em seu coração. Um grande momento nessa hora diante de Deus. Oremos por ele enquanto ele prega, para esse momento abençoado. Gilmar, com a palavra. Boa noite, igreja. Como o pastor Elias acabou de me apresentar, eu sou o Gilmar, sou membro dessa igreja desde que nasci. Atualmente estou fazendo o Seminário Betel. Tive que interromper devido a essa pandemia. Durante essa pandemia, durante esse tempo de confinamento, na pandemia, muitas, se não todas as mensagens que a gente tem ouvido aqui, dia após dia, pastor após pastor, pessoa após pessoa que passa aqui para pregar, são mensagens de ânimo, são mensagens de força, de motivação, de perseverança, porque nós queremos muito e temos a certeza que tudo isso vai passar. Neste momento, como em tudo na nossa vida, tem sempre, no mínimo, 2 pontos de vista para que nós possamos ver o que está se passando, o que está acontecendo, as circunstâncias. Mas aqui hoje eu quero falar basicamente de 2 pontos de vista, mas focar no ponto de vista de Deus. O ponto de vista de Deus e o ponto de vista humano, o ponto de vista do mundo. Então, qual é o ponto de vista de Deus? Para isso, eu quero falar de um acontecimento que é bastante conhecido na escola dominical. Desde que a gente é criança, a gente ouve falar dessa história, que é uma história, na verdade, um relato verídico, que se passou depois que o povo saiu do cativeiro no Egito. Tinha passado lá 430 anos. Esse povo foi em direção à terra prometida, a terra de Canaã. E num dado momento, Moisés mandou que 12 espias, um representante de cada tribo, mas não era qualquer um, eram líderes, que representavam cada tribo que era oriunda de um daqueles 12 filhos de Jacó. E mandou esses 12 espias para lá, para observar o quê? Como era a terra, se a terra era fértil, o que ela produzia, se tinha exército, se tinha fortificação, como eram as pessoas, para ver se valia a pena, se era realmente a terra que manava leite e mel. Então os 12 partiram e ficaram lá 40 dias. Durante 40 dias eles viram, eles colheram frutos,
chegavam, a palavra relata que o cacho de uva era tão grande que 2 precisavam carregar aquele cacho de uva. Imagina o tamanho. Eu ainda não vi um cacho de uva desse tamanho, mas a terra era muito fértil. Então, mas uns vieram com uma visão e outros vieram com outra. Essa história, esse relato está lá no livro de Números, no capítulo 13 e no capítulo 14. Né? Então, eu vou ler aqui alguns versículos. Os irmãos acompanhem, abra a Bíblia em casa e acompanhem na sua casa. O versículo 1 do capítulo 13 diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Envia homens para sondar a terra de Canaã, que dou aos israelitas. Enviarás um homem de cada tribo de seus pais, todos eles líderes entre os israelitas. Então eram líderes, não eram qualquer um, eram pessoas especiais que representavam. Então eles tinham um poder de persuasão, de mensagem sobre o povo. Mas o que eles estavam vendo ali? Uns viram derrota. No caso, se a gente partir lá para o versículo 28, olha o que 10 deles falam. Contudo, o povo que habita nessa terra é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Vimos ali os descendentes de Anak. Descendentes de Anak eram gigantes. De onde vem esses gigantes? Se a gente for se reportar lá em Gênesis, no capítulo 6, que fala dos filhos dos homens e tal, que fala dos nefilins, são esses. Mas eles não foram exterminados no dilúvio? Bom, a única alternativa, então, que resta é que quem estava na arca? Noé, sua esposa e seus 3 filhos homens com suas respectivas noras. É que uma dessas noras, ou até mais de uma, fossem descendentes desses nefilins. E aí, depois que saíram da arca, eles acabaram voltando a aparecer na face da terra e se separaram como um povo de gigantes. Então, essa genética permaneceu, Deus não exterminou. É a única hipótese que eu acho que é cabível. Então eles eram gigantes. Então, eles falaram, poxa, nós seremos como gafanhotos. Nós seremos exterminados, não temos a menor chance. Todos falaram que era bom. Todos falavam que a terra manava leite e mel, que era muito produtiva, que era maravilhosa, mas nem todos viram o lado bom da coisa, nem todo ponto de vista foi bom. Porém, já lá no versículo 30, olha o que Caleb fala. Então Caleb fez o povo calar-se diante de Moisés e disse: Temos de subir e nos apoderar dela, pois com certeza conseguiremos prevalecer contra ela. Então, um viu gigante, viu exércitos poderosos, viu derrota, viu cidade fortificada, viu morte e murmurou. Já os outros 2 viram vitória, viram o poder de Deus e louvaram ao invés de murmurar. O que é Canaã para nós nos dias de hoje? Canaã, a palavra de Deus simboliza como sendo a terra de fartura, de vitória, de poder, de descanso, da bênção de Deus. Todos nós buscamos a Canaã enquanto aqui e a Canaã celestial. Mas e o que separou isso? A palavra de Deus fala mais lá na frente que por causa disso eles morreram no deserto. Agora eu quero que os irmãos abram a Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 5, que fala assim: Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso seus corpos ficaram prostrados no deserto. Deus não se agradou. Por que eles não entraram? Por que eles foram impedidos de entrar em Canaã? E aqui vai falar, existem 5 pecados que estão relacionados com o que nos impede de entrar na Canaã. Tudo que a gente passa na vida, a gente pode encarar como uma forma positiva ou negativa, como eu estou falando, dependendo do ponto de vista.
nós agora estamos atravessando essa pandemia. É bom? Não é bom. É bom você ficar privado da comunhão dos irmãos? Não, é péssimo. É bom a gente ficar só assistindo, vocês aí, eu aqui? Não é bom. Eu até comentei com a irmã Márcia, comentei com o irmão João Carlos também aqui na igreja, que quando o pastor Miguel foi pregar, eu senti falta dele falar: olha para o irmão aí do seu lado, fala para ele, Jesus te ama. Que tal você aí que está aí agora me vendo, olhar para aquele que estiver aí do seu lado, olhar no olho dele, como o pastor Miguel fala, e fala assim: Jesus te ama. Você está aqui hoje porque Jesus te ama, você é especial para Deus. Ah, mas não tem ninguém ao meu lado. Pega um espelho, olha no espelho e fala assim: Jesus te ama. Sabe por quê? Porque Ele te ama, Ele me ama. Então, por mais que a gente esteja passando nessa crise, nesse momento difícil, nós podemos ver pelo ponto de vista de Deus, assim como Josué e Caleb viram vitória. Aquilo dali não era para acabar com eles, aquilo dali é para levá-los a um lugar melhor. Tanto que só ele e a descendência deles, dos que saíram do Egito, foi que conseguiram entrar em Canaã. E o que tem nos impedido nos dias de hoje de entrar em Canaã? Eu vou ler aqui o texto logo, que está em 1 Coríntios, a partir do 5 até o versículo 10. Fala assim: mas Deus não se agradou da maior parte deles. Vamos pensar nos 12, dos 12, 10. Mas isso do povo em geral. E por isso seus corpos ficaram prostrados no deserto. Essas coisas aconteceram como exemplo para nós, hoje aqui, para você que está aí me vendo. Por quê? A fim de que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Olha só, o primeiro pecado está aqui, que é a cobiça. Depois eu vou falar um por um. Depois no versículo 7 fala assim: não vos torneis idólatras, o outro é idolatria, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. Nem pratiquemos a imoralidade. A palavra lá no original grego para imoralidade, gente, é pornel. Daí vocês já tiram o que é isso? Pornel. A palavra pornografia vem de pornel. Só para ver. Mas depois nós vamos falar mais sobre isso. Como alguns deles fizeram e caíram num só dia 23 mil. E não tentemos a Cristo. Algumas versões está: e não coloquemos o Senhor à prova. Colocar Deus à prova é o outro pecado. Como alguns deles tentaram e foram destruídos pela serpente. E o 10, não murmureis, como alguns deles murmuraram e foram mortos pelo destruidor. Essa é a forma errada de ter o ponto de vista, que é o ponto de vista do mundo, que é o ponto de vista humano, que é o nosso ponto de vista muitas vezes, de vermos as situações que nós estamos passando. Então, irmãos, vamos pensar aqui. Ficaram prostrados, como está falando lá no versículo 5. Prostrado no deserto. Eu peguei lá a palavra prostrado no original grego, que foi escrito em Coríntios, e é katastronume, quer dizer, tem a ver com catástrofe. Pensa bem o que é isso: é ficar abatido, jogado no chão, morte. É isso que é ficar prostrado, é isso que significa o texto. E depois cobiça, é epitumel, que está no versículo 6, que é girar em torno de uma coisa, de desejar coisas proibidas, custe o que custar, passar por cima de princípios e de pessoas. O que é cobiça, gente? Cobiça não é simplesmente a ambição, não é eu querer ser melhor, não é eu querer ter um melhor emprego, não é eu estudar, não é investir, não é eu plantar para eu colher. Não é isso. Cobiça é aquele desejo desenfreado de ter, mais do que ser. Então, muitas vezes a gente cobiça, que significa, como eu falei lá no original, girar em torno. A nossa vida fica em função daquilo, do dinheiro. Tem pessoas da fama e, às vezes, de um cargo maior no seu trabalho, infelizmente até de um cargo maior na igreja.
e querem passar por cima, às vezes contam uma história que não é verídica. Isso é cobiça. Então, meus irmãos, esse é um outro pecado que é muito sério e que nós temos que abandonar para que a gente possa entrar em Canaã. E depois lá no versículo 7 fala idolatria. Idolatria vem de, o original grego é eidolatares, é adorar a falsos deuses. É qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer posição que ocupa o lugar de Deus. Ou qualquer trabalho, qualquer coisa que rouba o lugar de Deus, que Deus sai do primeiro lugar, já é idolatria. Bom, como eu posso saber isso? E interessante, né, que Jesus menciona isso lá no Sermão do Monte, no Evangelho de Mateus está registrado, capítulo 6, versículo 33, que fala assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que todas estas coisas serão acrescentadas. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça é Deus ocupar o seu lugar, o lugar primeiro na nossa vida. Nós aqui da PIB de Jacarepaguá, quem já é membro daqui há algum tempo, eu já sou há muitos anos, sabe muito bem o que é isso. A gente ouve isso na escola dominical, o pastor prega isso, outros pastores falam sobre isso, a gente tem esse livro, esse versículo de qual o Sermão da Montanha é muito legal, mas será que na prática a gente tem colocado o Senhor em primeiro lugar? O que tem vindo em primeiro lugar? Então, idolatria é isso, nós temos que abandonar a idolatria. Tem gente que idolatra o carro. Uma vez eu ouvi um pastor falar que o irmão vizinho dele lá comprou um carro, e ele era membro da igreja dele. Aí ele falou que o cara comprou um carro e ficava alisando aquele carro. Chegava no final de semana, alisava o carro, não queria sair com a esposa, não queria sair com a família, porque ele só ficava alisando o carro. Aí ele falou que a esposa depois reclamou para a esposa dele, falando assim: poxa, eu queria ser aquele carro. Ele alisa tanto aquele carro, por que ele não me dá uma alisadinha? Para ver o que era a prioridade da vida dele. Muitas vezes é o filho, muitas vezes é o pai, é a mãe, é o pastor, é o professor da escola dominical, é o presidente da república. Seja lá quem for, ninguém pode ocupar o lugar de Deus. Se você quer ter prosperidade, se você quer entrar em Canaã, só colocando Deus em primeiro lugar. Fora isso é impossível, meu irmão. É impossível. Coloca Deus em primeiro lugar. Faz um exame agora na tua vida. O que está me atrapalhando? Eu cobiço? Eu idolatro? E agora a imoralidade, que está lá no versículo 8, que eu falei que vem da palavra pornel, que onde gera pornografia é todo pecado. Tem Bíblia que está prostituição, ao invés de imoralidade. É todo pecado relacionado com o sexo. Pode ser fornicação, adultério, a pornografia, que é um pecado terrível que está invadindo as nossas igrejas. Os irmãos aqui sabem, eu trabalho ministrando o curso de Homem ao Máximo e infelizmente a gente sabe disso, mas que Deus tem livrado, tem libertado, tem dado vitória a essas pessoas. E isso não tem sido uma desgraça que está atacando só os homens, tem atacado mulheres, tem atacado jovens, adolescentes e, pasmem, até crianças. Com a questão da internet, gente, é muito importante que a gente vigie. Muitas vezes, olha, no meu grupo da minha turma da aeronáutica, que eu me formei como sargento da aeronáutica alguns anos atrás, eles se fizeram um grupo de WhatsApp e colocavam, volta e meia, uma besteirada dessa. Aí eu falei assim: olha, por gentileza, não coloquem mais isso porque eu vou me retirar do grupo. Aí eles continuaram, me retirei. Várias vezes já pediram para retornar, eu não retorno. Porque com determinadas coisas nós temos que ser incisivos. E essa é uma delas. Pornografia, não. Mas muitas vezes a gente precisa chegar aos pés de Deus, se arrepender, confessar o nosso pecado para que Deus nos perdoe, para que Deus nos liberte. Então, desses pecados é a imoralidade sexual. O 9 no versículo 9, que é o quarto pecado, é o tentar a Cristo ou colocar Deus à prova. Que lá do original, que eu também vi, é equipeirazo, provar, testar o caráter de Deus, sonegar,
Muitas vezes a pessoa só nega imposto e fala assim: Senhor, abençoa minhas finanças. Isso é colocar Deus à prova. Deus não vai contra a sua moral, o seu caráter, a sua natureza. Deus é verdade. Quando a gente conhece a verdade, ela nos liberta. Como é que a gente pode pedir uma bênção justamente numa área que eu estou pecando? Aí eu falo assim, tem um pastor que apresenta um programa na rádio Melodia, e ele fala uma coisa engraçada. Mas isso já desde há muito tempo atrás, quando o limite nas estradas era 80 quilômetros, ele já está na rádio há muitos anos. E ele falava: ó, irmão, não passa de 80 não, porque senão o anjo vai sair do carro. Se a gente for pensar bem, é uma referência que a gente tem, assim, que é bem notória disso, é quando Jesus foi ao deserto, passou lá vários dias sem comer. E aí o que aconteceu? Satanás o tentou, primeiro lá para ele transformar as pedras, depois ele levou ele lá no alto e falou assim: ó, joga daqui, que está escrito, usou ainda as escrituras, que os anjos vão vir ao teu socorro. Qual foi a resposta dele? Não tentarás ao Senhor teu Deus. Então nós não podemos tentar a Deus, pedir que Ele haja-se contra a natureza dEle, que é pura, que é perfeita. Não podemos fazer isso. E murmuração? Eu me lembro muito daquele desenho animado, muito antigo, que muita gente cita quando vai pregar e fala de murmuração, que é do leão Lippe e da hiena Hard. Que ela falava: ó vidas, ó céu, ó azar, e vivia resmungando, tudo para ela ia dar errado. Esse é o murmurador nato. Tem gente que, meu Deus, só pela misericórdia, que é murmuração o tempo inteiro, não é? Então, murmuração, a palavra do grego é goguzo. A murmuração, ela se opõe à palavra louvor. É a diferença dos dois que saíram, Josué e Caleb, e do restante, que nem fala o nome deles. Fala lá quando escolhe, mas depois quando fala de trazer as notícias, só menciona o nome de Josué e Caleb. O restante é o restante, porque já nem importa mais. É resmungar, é maldizer. Maldizer é dizer mal. Maldição é palavra maldita. É uma palavra dita numa hora errada, é um palavrão, é falar mal de alguém, é a maledicência. E a palavra de Deus, quando fala lá que vão ficar de fora, para os adúlteros, os idólatras, os ladrões, parará, pereré, e os maldizentes, que são os murmuradores. E a gente já fica de fora a partir de agora, porque nós não vemos a Canaã. Muitas vezes os nossos negócios não estão bem, porque a gente coloca Deus à prova. Ah, só nega isso aqui, compra isso ali, de uma origem que a gente não sabe bem de onde é. Muitas vezes a nossa família não está legal, você não consegue trazer seus filhos para a igreja, não é nem para a igreja, seus filhos para o Senhor. Por quê? Porque você é um idólatra. Idolatra a TV, idolatra o futebol, idolatra o seu trabalho. E aí como que nós vamos mostrar que é importante colocar Deus em primeiro lugar? Se eu murmuro, vivo murmurando, como é que eu posso ter um filho que vive louvando? Mas como é que eu posso querer que as coisas deem certo? Agora, eu quero falar do exemplo que eu tenho maravilhoso. Nós temos na Bíblia também outra historinha, que não é historinha, é um livro que conta uma história maravilhosa de pessoas que viram a situação aparentemente negativa, mas com o ponto de vista de Deus. E aí eu quero me reportar lá ao livro do profeta Daniel, no capítulo 1, que fala de 4 jovens: Daniel, Ananias, Misael e Azarias, em que eles foram levados para trabalhar para o rei. E não eram qualquer pessoa. Eu vou até ler aqui, alguns versículos, Daniel capítulo 1, deixa eu ver aqui.
capítulo 1, versículo 3 do profeta Daniel. Então o rei disse a Aspenaz, chefe dos seus oficiais, que trouxe alguns dos israelitas, da família real e dos nobres, não era qualquer pessoa. Jovens sem defeito algum, de boa aparência, dotados de sabedoria, inteligência e instrução, com capacidade para servir no palácio do rei. E disse-lhes que lhes ensinasse a cultura e a língua dos babilônios. E aí o rei determina que ele coma dos manjares, que eles bebam do vinho, para que tenha saúde. Mas nós sabemos que, de uma certa forma, esse rei aí, o Nabucodonosor, ele simboliza a pessoa do mal. Ele é um arquétipo. Ele simboliza o próprio Satanás. Então, quando você recebe o alimento dele, se você compactuar com isso, você acabaria se contaminando. Mas já no versículo 8, fala assim: porém Daniel decidiu não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Gente, ele decidiu, ele propôs no seu coração, ele quis ver a coisa no ponto de vista de Deus. Ele quis fazer o certo, eles quiseram fazer o certo. Daniel tomou essa iniciativa e todos foram juntos. Quantos jovens será que foram levados? Será que foram só eles? Com certeza não, foram outros. Mas só eles são mencionados. Só eles viram a situação de outro jeito. Tem uma máxima que se diz muito, que nós somos o quê? O que comemos. Então eles decidiram ali do que eles iam se alimentar. Muita gente, eu sou um exemplo negativo a dar, engordei durante a quarentena. Porque a gente come, né? Não tem muito o que fazer e come de novo. Né? Ainda mais que eu tenho algum conhecimentozinho na gastronomia, faço algumas coisas, e aí a gente vai nessa. Mas não estou falando nem necessariamente nesse alimento. Estou falando durante esse período. Do que você tem se alimentado? Às vezes a pessoa passa o dia inteiro na internet, ouvindo jornal A, B, C, D. Não vou nem dizer qual é certo, qual é errado. Só o Espírito Santo para te dar esse discernimento. Mas tem te feito bem? Tem te levado para mais perto de Deus? O que você está comendo nesses dias? O quê? Está comendo o que vem de Nabucodonosor? Que representa o mundo, que representa Satanás, que representa o mal? Ou está comendo aquilo que Daniel e seus amigos se propuseram a não comer? Tem uma irmã, Lavínia, que foi minha aluna aqui quando eu era professor da classe Lídia, que no aniversário dela de 80 anos, eu estava lá presente, eu acho que até o pastor Elias também estava, e ela falou para mim, naquele dia, uma coisa que eu não sabia, porque ela veio para cá, para o Rio de Janeiro, muito jovem, ela é do Ceará, e ela falou que, Gilmar, minha vida, eu só tenho a agradecer a Deus nesses meus 80 anos, agora já está com alguns anos a mais. Se a irmã estiver me vendo, um abraço. E ela falou, meu pai me deu um conselho quando ele sabia que eu vinha para o Rio de Janeiro, para trabalhar, para melhorar de vida. E aí o que ele falou? Minha filha, ele pegou essa passagem de Daniel e falou, faça como Daniel, decida no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando. Os manjares do rei são todos esses pecados que eu citei anteriormente, que o mundo nos oferece. Não se contamina com os manjares do rei. Não permita. Ao contrário, seja como esses jovens, eles foram notados, eles foram considerados mais sábios do reino. E tanto que Daniel fica lá até uma certa idade, quando ele é jogado na cova dos leões. Ele já tem até uma certa idade, não é mais novinho. Né? Tem gente até que fala do jovem Daniel na cova dos leões. Não, ele foi jovem assim que ele foi para lá, mas lá ele passou até por mais de um rei. E no versículo 17, está falando assim, do capítulo 1 ainda. No caso desses 4 jovens, Deus lhe deu conhecimento e inteligência em toda cultura e ciência. E Daniel tinha discernimento sobre todo tipo de visões e sonhos. Já no 20 fala assim,
o rei achou-os 10 vezes mais instruídos do que todos os magos e adivinhos que havia em todo o seu reino, em toda a matéria de sabedoria e discernimento, sobre a qual lhes perguntou. E Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Olha só, irmãos, qual é a recompensa para quem vê, para quem faz, para quem se alimenta de acordo com o ponto de vista de Deus. Como você está fazendo agora, nesses dias? Se a gente for pegar as gravações das mensagens e for ver, uma após a outra, pastor Mourão, pastor Elias, pastor Miguel, um após o outro, só está dando palavra de ânimo, de motivação, de consolo, de perseverança. Mas não adianta se eu ficar me alimentando do que não é bom. Qual é a minha fonte? A palavra de Deus. A minha fonte é essa. Se for essa, graças a Deus. Mas se for essa montoeira de veneno que vem através das redes sociais, através, muitas vezes, de reportagens tendenciosas, nós vamos achar tudo horrível, tudo péssimo. E não vamos estar como esses jovens que foram reconhecidos. Lá em Romanos 12, no versículo 2, se eu não me engano, é isso mesmo. Tem um versículo que fala assim: mas não vos conformeis com este mundo. Conformeis é tomar a forma, é ficar da mesma forma, do mesmo jeitinho. Você está falando igualzinho eles? Você agora tem que falar diferente. Não! Agora vai ser um momento de vitória. A nossa igreja vai sair dessa mais forte. Eu vou sair dessa mais forte. Tem que ser igual Josué e Caleb. Esse inimigo aí vai morrer. Porque para Deus não tem gigante, Ele é o maior de todos. Deus é onipresente, é onisciente, é onipotente. Como você está vendo? Não vos amoldeis, não tome a forma desse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente. Como que eu me transformo? Me alimentando do bom alimento. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Esse é o verdadeiro alimento. Eu tenho que decidir, eu tenho que propor no meu coração não me contaminar com os manjares do rei. E aí o que acontece no final do versículo? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é o meu desejo, irmãos. Que cada um de vocês que estão aí do outro lado, estão me vendo nesse momento, experimente. Para começar na minha casa. Quando o pastor falou que eu tinha que pregar, e eu falei assim: Senhor, eu não quero usar técnica de pregação, não quero decorar nada. E fiquei com insônia, eu não tenho insônia. Aí a minha esposa foi dormir, eu fiquei deitado no sofá e essa mensagem veio à minha mente. O Senhor estava pregando para mim. Que nessa noite, irmão, você que está aí do outro lado, é noite para você que está vendo. Eu estou aqui de tarde, só está eu e o irmão João Carlos aqui. Acabei de ter a notícia de um amigo meu, colega de farda da Força Aérea, que acabou de falecer vítima do Covid-19, o primo da irmã Juranice também. Meus sentimentos, irmã Juranice, meus sentimentos a todos vocês que estão assistindo essa mensagem agora, que estão enlutados, mas não vejam dessa forma, porque esse meu amigo, ele se batizou em 2019. Ele tinha acabado de fazer o curso do Homem ao Máximo, o curso do Tesouro, que tem lá na igreja CB Rio, ele era membro de lá. E graças a Deus, ele morreu no Senhor. Não queria que ele falecesse. Estou triste, já chorei. Tive a notícia vindo para cá, chorei vindo para cá. Irmãos, que o Senhor fale ao seu coração, assim como falou para o meu. Porque para mim, uma palavra para ter resultado, ela tem que falar primeiro para quem prega. E com certeza eu posso falar isso para vocês. O Senhor falou ao meu coração naquela madrugada. E é por isso que eu trouxe isso aqui.
Eu fiquei hiper nervoso, mas que a mensagem tenha chegado ao seu objetivo e que você procure olhar tudo na sua vida pelo ponto de vista de Deus. Muito obrigado, boa noite, Deus abençoe a todos. Amém. Após essa exposição da Palavra de Deus, nós vamos cantar uma expressão de louvor muito significativa que tem por título Deixa o Salvador te ajudar. Gente, mais que nunca, não é? Não só nos ajuda a compreender a fé, como nos sustenta no percurso da fé. Então, deixa o Salvador te ajudar, deixa o Salvador te guiar. Cantemos. Já andaste só em tristezas, já choraste nas trevas da solidão, com o som do silêncio a cercar-te, sem saber o caminho a seguir. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Oh, abre teu coração e aceita o seu perdão. Deixa o Salvador com seu amor te salvar. Por viveres dias vazios, não sabendo o futuro que enfrentarás, tu precisas da segurança, do conforto que só Cristo dá. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Oh, abre teu coração e aceita o seu perdão. Deixa o Salvador com seu amor te salvar. Pelo Santo Espírito viverás, sua plena paz desfrutarás. Entrega a Ele teus amanhãs, ao teu lado pra sempre Ele irá. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Oh, abre teu coração e aceita o seu perdão. Deixa o Salvador com seu amor te salvar. Após cantar, estamos caminhando para o final do nosso culto. Nós vamos orar com o Leonardo Alves de Siqueira, mas eu quero me despedir dos irmãos, desejando uma nova semana de muitas bênçãos, de cuidado, de resguardo. Temos ouvido muitas informações, ouvi no começo dessa semana aqui, semana passada, porque hoje começa a semana nova, de um especialista dizendo que essas 2 semanas eram das mais significativas no combate a essa doença que a gente está enfrentando. E ela recomendando mais uma vez, nessas 2 semanas, uma que acabou agora sábado e outra que está começando hoje, muito cuidado ainda com a quarentena. Então vamos cumprir, irmãos, a nossa parte, fazendo a nossa parte nesse processo e Deus vai nos conduzir. Muita saudade,
muito desejo de que tudo isso acabe logo, mas faremos a transição para o culto presencial com toda a segurança e respeitando os protocolos das nossas autoridades médicas, porque elas querem o bem para a nossa vida. Vamos então, agradecidos por tudo, desejando uma boa semana a todos, acompanhar o irmão Leonardo Alves de Siqueira na oração final ao nosso culto. Logo depois tem a bênção araônica. Oremos. Obrigado, Senhor amado, por este domingo, por a tua mensagem, por este culto. Muito obrigado por essa semana que você tem nos dado, ó Pai querido, ter nos livrado em todos os momentos, ó Pai querido, por todos os livramentos. Seja com esta nova semana que se inicia, para que o Senhor venha estar conosco, com as famílias da igreja, visitando a cada irmão, Pai querido, principalmente aqueles que precisam mais de Ti, ó Pai querido, as pessoas idosas, doentes, o Senhor venha ser com elas, ó Pai querido, o Senhor venha estar dando livramento neste momento, Pai querido, que o nosso país precisa tanto, Pai querido, de que o Senhor esteja conosco, Pai querido, nos ajudando a atravessar por este momento, ó Pai querido, seja com as pessoas que estão trabalhando também nos hospitais, os doentes ali internados, visite a cada um deles, seja com as pessoas trabalhando, Pai, que o Senhor venha ser com elas, que venha dar forças e capacidade, Pai querido. O Senhor leva elas em segurança e traga em segurança para as suas casas. Seja também com os nossos representantes, venha dar a eles, ó Pai querido, direção dada por Ti, ó Pai querido, para dirigir a nossa sociedade conforme Tu queres, ó Pai querido. Seja com esta semana, nos dê uma semana abençoada por Ti, ó Pai querido. Abençoe também a direção da igreja, ó Pai querido. Muito obrigado por tudo, essa oração te faço, Deus por todo sempre. Amém. Nesses dias tenho terminado o culto com essa expressão bíblica: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Você está assistindo o PIB Informa. Apresentamos a seguir alguns pedidos que nos foram enviados. Informamos que durante nossas transmissões, Pastor Elias anota os pedidos feitos pelo chat. Hoje são os seguintes: família da irmã Creuza Julianelli, em razão do falecimento de Cláudio Spiller, esposo da filha Cristina, sexta-feira, após acidente doméstico. Já no hospital, contraiu Covid-19. Irmão Gelsi e Jane, pelo sobrinho André, exames médicos e indicação de Covid-19. Eliane Medrado, por seu vizinho Jonatas, alcançado pelo coronavírus. Tânia Moura informa das melhoras de sua tia Ivete. Aparecida Bastos Luiz sofreu acidente doméstico, queimaduras, mas está em casa e recupera-se gradualmente. Ildete Fiorani,
por sua nora em observação com indicativo de Covid-19. Juranice Emília pede orações por seu primo Sebastião, acometido de câncer. Ivonete Marques por sua irmã Marisa Silva Souza, em razão do falecimento do esposo Gilberto Souza, pertencentes à Igreja Batista em Oswaldo Cruz. Edna Pérez pede nossas orações por sua família. Nossas atividades presenciais continuam suspensas. Eis as orientações. Amanhã, dia 4 de maio, os pequenos grupos deverão trabalhar a programação do Manancial para a semana 19, com o tema Segurança em Deus. Quarta-feira, dia 6 de maio, estudo bíblico e oração. Teremos a exposição bíblica tratando da parábola da Grande Ceia pelo pastor Elias. Convidamos os irmãos para a interação nas músicas e orações. Um detalhe importante: podemos receber seu pedido de oração. Para tanto, você deve remetê-lo ao pastor Elias. Segunda-feira, dia 11, os pequenos grupos deverão trabalhar a programação do Manancial para a semana 20, com o tema Apenas Creia, que trata da experiência de Jairo na cura de sua filha. Compartilhem o endereço das atividades da igreja na internet com seus amigos e vizinhos. Não esqueçam de fazer uma foto e nos enviar. Mandem para WhatsApp 97012-0557. Este foi o PIB Informa. Obrigado por acompanhar a nossa transmissão. Nossos cultos são transmitidos pelo YouTube aos domingos, às 10h15 e às 19h. E às quartas-feiras, às 20h, horário de Brasília. Para saber mais sobre o nosso trabalho e entrar em contato conosco, acesse o site www.pibjpa.org. Confira também as nossas redes sociais no Facebook e Instagram.